Pois é, e enquanto mais de 40 países já começaram a imunização, a vacinação no Brasil deve começar entre o fim de janeiro e o início de fevereiro. Os detalhes com Nani Cox. Depois de muitas discussões, o Brasil deve iniciar uma campanha de vacinação em massa contra o coronavírus entre janeiro e fevereiro deste ano. Independentemente do início, a imunização é um alívio para a população brasileira, mas o novo normal ainda está longe de ser realidade. Ainda não se sabe qual seria a porcentagem mínima ideal para interromper a transmissão do vírus, ou seja, a capacidade não só de proteger contra os sintomas, mas também de evitar a infecção. O chefe da infectologia da Unesp, Dr. Alexandre Naime, afirma que a vacina deve ser encarada como uma das medidas de um pacote. Nenhuma vacina contra nenhuma doença, contra nenhum agente infeccioso, nenhuma vacina protege 100%. Primeiro motivo, então tem pessoas que vão tomar a vacina e, infelizmente, vão adoecer. Nós estamos vendo casos de reinfecção de pessoas que já tiveram Covid depois de 3, 4 meses. Nós não sabemos qual é o tempo de proteção, que vão trazer, na verdade, um grande poder de eficácia em relação a diminuir a transmissão, mas também, durante um bom tempo, dentro desse pacote, continua o que nós já temos hoje, que é o uso das máscaras, o distanciamento social, evitando aglomerações e a higiene frequente das mãos. Todas as vacinas em estágios avançados de testes ou em aplicação de caráter emergencial prevêem a imunização em 2 etapas. Isso porque o organismo demora alguns dias para produzir a barreira de proteção contra o vírus, o que significa que a imunidade só é construída semanas após a segunda dose. Portanto, quem brinca na internet dizendo que vai voltar ao normal assim que sair do posto de vacinação, precisa saber que isso não será possível. A infectologista da Unicamp, Raquel Stuck, lembra que, devido à urgência pela vacina, os estudos ainda não conseguiram estabelecer a duração da imunidade de uma pessoa. Para a gente considerar que possa haver uma imunidade de rebanho, né, você precisa de um percentual muito grande, para algumas vacinas, 80%, 90% da população vacinada. E o que nós temos que lembrar é que para isso nós não temos resposta ainda, que nós não sabemos quanto tempo dura a proteção. Para o meio do ano que vem nós teremos uma resposta, pelo menos assim, se ela dura 1 ano, talvez ela dure mais. Ou eu sei que 1 ano depois da vacinação eu tenho uma proteção muito boa de anticorpos e as pessoas não adoeceram. Bom, então dura mais que 1 ano. Então, agora, todas as possibilidades estão abertas. Ela pode durar 5 anos, mas ela pode durar menos tempo e que a gente precise de fazer vacinação com uma frequência maior. Nos últimos meses, a vacinação contra o coronavírus esteve no centro de embates políticos no Brasil. Enquanto o Reino Unido aplicava o imunizante da Pfizer na população, o governo brasileiro ainda discutia quais vacinas estariam no programa nacional. Países como Israel, Argentina, Omã e Costa Rica também já começaram a vacinar a população contra o vírus. O presidente do Departamento de Infectologia da Sociedade Brasileira de Pediatria, Marcos Safadi, afirma que o toma lá da cá levou à perda de credibilidade dos imunizantes e colocou o país no fim da fila. O Programa Nacional de Imunizações e o Ministério da Saúde do Brasil tem um passado de muito êxito em campanhas de vacinação. Nós temos perdido muito tempo com discussões que não nos levam a nada, que caracterizam desserviço ao conceito e à credibilidade da vacinação, ao invés de nos concentrarmos naquilo que é mais importante. Mas, repito, acredito muito, nos nossos quadros técnicos e tenho certeza que eles saberão conduzir com muita competência esse processo. Em dezembro, uma pesquisa da Datafolha revelou que 22% dos brasileiros não pretendiam aderir à campanha nacional de vacinação. 4 meses antes, esse índice era de 9%. O Supremo Tribunal Federal decidiu, por 10 votos a 1, que a vacina deverá ser obrigatória. Para os ministros, isso não significa, no entanto, a vacinação forçada. O secretário da Saúde do Estado de São Paulo, o infectologista Jean Gorenstein, explica que o governo ainda não discutiu sobre medidas de restrição contra quem não se vacinar, mas que há possibilidade de estabelecimentos barrarem pessoas não imunizadas. Mas vai ser natural para as pessoas se hospedarem em um determinado hotel
ou viajarem para determinada cidade ou país, talvez isso seja uma exigência. E aí a diferença entre obrigatoriedade e ser uma vacina compulsória, aquela que aí sim o indivíduo é pego à força. Então, você não quer tomar vacina, tudo bem, mas você não vai se hospedar nos hotéis, não quer tomar vacina, tudo bem, você não vai viajar, não vai ser admitido em alguns restaurantes, eventualmente, que possa acontecer. Então, dessa maneira, sabemos que a obrigatoriedade que já existem para outras vacinas, de forma natural, também ocorra para a vacina do coronavírus. No Brasil, turistas que viajam para o arquipélago Fernando de Noronha só podem entrar na ilha com apresentação de PCR negativo. E em Búzios, a Justiça proibiu a entrada de não moradores.